Considerando que a Suzy não é Barbie e que Ronaldinho deixou de ser gaúcho para ser paraguaio, hoje você está sendo convidado para participar mais uma vez do nosso debate aqui, da nossa reflexão aqui no Contando as Favas. Eu sou Fábio Vasconcelos e sempre comigo, Marcos Jacobsen. E aí, Marco, a pergunta é que não quer calar. Realmente a Suzy não é Barbie? Primeiramente, um olá a todos os nossos podcasters. Opa, agora sim. Que nos escutam, que estão seguindo o nosso canal. Reforço o convite que nos sigam pelo Instagram, sigam o nosso canal no Spotify, no YouTube, SoundCloud, todas as plataformas inimagináveis possíveis, nós estaremos lá. Ou tentaremos estar, né? Quase uma onipresença. Muito obrigado por compartilhar e ouvir o nosso conteúdo. Seu feedback é sempre muito importante. Fábio. Dia 1, Marco. Dia 1 de março, houve uma matéria no Fantástico aí. O Brasil todo está repercutindo essa matéria e essa notícia de uma pesquisa. Na verdade, foi um trabalho jornalístico feito com o Dr. Drauzio Varella, onde ele apresenta um cenário dos presídios onde os que estão encarcerados, que são transexuais, são acometidos, né, dessa visão marginalizada que, segundo ele, transforma o cárcere dessas pessoas num sofrimento maior. E a pesquisa, inclusive, no dia 1, apresentava um gráfico onde a maioria dos delitos cometidos pelo transexual, né, que estaria ali cumprindo a pena, era por latrocínio, roubos, participação no tráfico, né? E uma pequena parte desse percentual, dessa pizza que foi apresentada, eram crimes hediondos, né? Depois, passado a semana, apresentou-se aí umas grandes polêmicas surgiram em cima dessa matéria, porque além de ser apresentado o case do transexual Lola, que era uma pessoa que tinha tinha cometido um roubo e estava tendo uma chance de cumprir a pena fora da prisão, né? Uma prisão domiciliar. E apresentado esse caso, logo depois apresentou-se o caso da Suzy, do Rafael, que ao final, numa cena muito romantizada pela matéria, né? Muito bem feita, inclusive, ela recebe um abraço do Drauzio Varella dizendo que já fazia 7 a 8 anos que ela não era revisitada por ninguém. Surgiu aí, em uma semana surgiu aí as pesquisas o antagonista. Quem foi? Foi o antagonista que apresentou que ela tinha, na verdade, estava cumprindo esse tempo na prisão por estuprar, violentar, matar e ocultar cadáver, né, de uma criança de 9 anos. Lamentável. Né? E não obstante, já tivesse também sido, durante todo o processo, apresentado que ele, ou a Suzy no caso, estava, pela família também sendo acusada por cometer, né, essa pedofilia com outros integrantes da família ali, com crianças que faziam parte do seu seio familiar. Daí, uma semana passada, o Fantástico apresenta o Drauzio Varella, uma expressa retratação de Drauzio Varella por escrito, que foi lido no Fantástico, onde o Fantástico corrobora essa retratação. E aí, essa semana, passados agora 10 dias, mais ou menos, essa semana o Drauzio lança um vídeo onde ele pede desculpas. E aí, acredito, pela honestidade intelectual que ele tenha, ele fez aquilo que se esperava de alguém com a responsabilidade que ele tinha ao fazer a matéria. Mas me chama a atenção, Marco, o fato dele ainda manter a ideia de que naquele momento ele não estava sendo juiz, por supostamente não conhecer o porquê da Lola estar preso, né? O crime que ela tinha cometido. Da Suzy. E aí ele continua mantendo a ideia de que ele não faz o papel de juiz naquele momento. Naquele momento ele assumia e sempre assume nos seus trabalhos voluntários em presídios o papel de médico. Eu achei algumas coisas bem interessantes para a gente falar hoje aqui. E como dizia o poeta,
nem toda Suzy é Barbie. Nessa vez, a beleza da Suzy caiu por terra, né? Mas o Drauzio Varela também, apesar de toda a questão da honestidade intelectual que eu citei, eu penso que o Drauzio Varela foi muito inocente. Ou, na verdade, se está se fazendo de inocente. Porque não se faz uma matéria dessa envergadura, com o tempo que ele tem de escritor, há mais de 10 livros lançados, jornalisticamente falando. Quem entende de jornalismo sabe que se não se entra num presídio sem saber absolutamente nada em relação aos entrevistados, como ele sugere dizer que não sabia sobre ela, sobre a Suzy, e continua mantendo a ideia de que ele a abraçou, e aí está certo, dentro da humanidade dele, enfim, dentro de todo o processo que ele acredita, mas que foi registrado e foi colocado no ar, a cena em que ele abraça ela, ele ali estava se colocando como médico e não como juiz. O que é que você acha disso aí? Então, Fábio, tanta coisa pra gente debater, pra gente olhar, né? Eu fico pensando aqui no primeiro ponto, que é qual era o escopo dessa matéria, né? Trazer a questão do abandono das pessoas que cumprem pena no cárcere, uma humanização disso, interessante, né? É um ponto a ser visto. Ou o escopo era trazer essa... É isso que eu fico me indagando assim. Quando os redatores do Fantástico sentaram para conversar e havia essa matéria para ser colocada em pauta, qual foi o debate que teve em cima disso, entende? Isso que eu fico muito curioso. Como fecha uma matéria, né? Vamos colocar ou não a Suzy? Vamos colocar ou não, E vamos debater isso ou não. E assim, aí eu me pergunto isso também. Ressaltando sempre a ideia de que a Globo ultimamente, não é, ultimamente entre aspas, tem se feito muito um trabalho de não só de exposição, mas de apresentar uma certa apologia às minorias. Exato. Né? E aí vem o transexual aí encarcerado como sendo, né? Mas aí, que pisada na bola, hein? Pois há um certo tempo a Globo tem feito realmente essa apologia às minorias, o que é importante, né? De certa forma, dar voz também a esses grupos, mas acho que eles não estão conseguindo mais mensurar, a Globo, de uma forma geral, as necessidades e as vontades que a sua própria audiência tem, né? O que a sua audiência quer consumir? Porque a matéria foi apresentada, enfim, ela ia passar batida como algumas outras, mas a falta de critério e a falta de cuidado com o que está sendo elaborado, o que vai ao ar no jornalismo da Globo, me parece que está ficando cada vez maior. E cometeram esse grande deslize, esse grande equívoco, e que demoraram a reconhecer também, né, ao meu ver. Ao meu ver, só conseguiram agora Demorou. Pedir realmente desculpa, se é o que acontece agora, aconteceu, né? É o que parece agora. É em virtude da própria fala do vídeo do Drauzio Varela pedindo desculpas, né? É, porque o Drauzio Varela se posicionou primeiramente de uma forma, assim, se absteve. Não, eu não vou aqui julgar o apenado, né? Não vou julgar aqui a Suzy, no caso. A Globo endossou nesse primeiro momento também esse posicionamento. Não, a gente não vai julgar ela. Cometeu o crime. O que a gente abordava era uma outra questão, uma questão de humanização, sobre o abandono das pessoas que estão no cárcere. Que é o trabalho que o Drauzio faz, né? Não é de hoje, humanização. Claro, perfeito. E até uma coisa que é interessante, né, que para fazer uma díade aí, quem faz o melhor trabalho reconhecidamente no Brasil para acompanhamento de presos, para resgate de presos, é a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Perfeito. Que comanda a Rede Record. Então, talvez a Globo esteja olhando esse movimento também, quis olhar esse movimento também para atingir, de certa forma... Eu gostei dessa tua colocação, porque isso vai para aquele caminho que eu gosto sempre de abordar, quando esses assuntos já viraram polêmica. O que se vê e o que não se vê. O que é que tem na segunda camada que eu falo, né? Até porque essa semana... E aí, muitas pessoas que quiserem ir na internet aí ver, tanto na parte de vídeos como de entrevistas e de matérias, elas carregaram muito nas tintas na questão da moral, na questão do filosófica, inclusive, de algumas levando a questão da pena, da vingança, muito exacerbadamente, né? Envolveram até questões assim ligadas, muitos se envolveram com a questão muito de uma forma religiosa até,
colocam Deus no meio, enfim, perdão e papapá. Mas é certo de que quando se vive uma crise institucional, e aí, de repente, eu coloco isso na mesa para a gente observar, é certo que quando se vive uma crise institucional, que você perde gás, você perde fôlego, você perde a madeira da moenda da coisa, você acaba tendo que, por estratégia, abordar assuntos polêmicos ou ir em busca de... Pautas polêmicas. Pautas polêmicas ou ir em busca dos desprivilegiados, né, se associar a temas mais ligados a minorias. Isso institucionalmente é algo comum até. Não é tão incomum assim quando você vê uma instituição, principalmente que lida de uma forma muito mais penetrada na sociedade, que é o caso das de comunicação, posso citar o caso, você citou aí questões, algumas instituições religiosas fazem muito bem isso, que quando elas estão se esvaziando, elas vão buscar os mais renegados. Vão buscar... Isso, na verdade, é um retrato de que por trás existe uma crise institucional. E essa crise, talvez, de audiência. Como, por exemplo, uma crise de audiência numa instituição religiosa existe, ela vai buscar os desprivilegiados, aqueles que são a minoria, para defender a causa da minoria, porque assim ela começa a ter um novo projeto, ela começa a ter uma nova lenha para queimar. Claro. Né? Porque a audiência cai. A audiência, quando eu falo audiência, é um termo muito mais amplo do que a audiência que a maioria das pessoas estão acostumadas a ver. Nítido para mim, Fábio, que assim, ó... A Globo talvez esteja fazendo isso. Né? Me parece que a Globo agora ela se encontra numa grande cruzada em busca de ser novamente aquele bastião, né? Aquele bastião que coordenava a formação da opinião pública brasileira. Ela foi muito tempo isso. Podia passar qualquer notícia em qualquer lugar, mas se passasse no Jornal Nacional... Aí era fato. Aí você assinava embaixo. Assinava embaixo, as pessoas esperavam. E, de fato, o Jornal Nacional, ele ainda guarda um pouco de credibilidade, ao meu ver. O Jornal da Globo. Mas o Fantástico, que é o programa que ele não é jornalístico especificamente, ele é um programa até também de entretenimento, que ele traz várias pautas. E jornalismo, né? E jornalismo, exato. Então ele me parece que ele tem perdido... Eu até acompanhei alguns números para ver, antes de nós vir para cá. E ele é um dos programas de entretenimento e jornalismo que mais perdeu audiência nos últimos tempos. Porque é no domingo, porque as pessoas Isso é um dado importante para os nossos ouvintes. As pessoas estão consumindo outras coisas no domingo que não a televisão. Então, claro, aí eu não fui mais a fundo na pesquisa, mas eu acredito que as pessoas estejam migrando para os streamings, para esportes. Com certeza. Para tu ver, a Bandeirantes transmite NBA. Né? Perfeito. Então, eu acho que está havendo muita concorrência e a Globo... NBA no horário, né? Que você fala, exato. No horário do Fantástico. Então, como tu mesmo falou, é um resgate para buscar aqui. Eu posso estar equivocado, mas assim, olhando esse cenário e tendo o entendimento de que isso acontece em muitas instituições que buscam audiência, que tem como um das suas buscas a audiência, né? E eu citei o caso de, por exemplo, instituições religiosas, né? Acredito, olhando o cenário, que por trás disso existe uma necessidade de correr para temas que estejam nessa natureza, né? De tratar com a minoria, enfim. Mas que, na maioria das vezes, pasmem, na maioria das vezes isso não funciona. Na verdade, não se sustenta. Passa-se um tempo. Já me chamou a atenção um tempo atrás que a própria Globo tinha... diminuído ou até retirado, eu acho que não ia passar aquele dia, o Domingão do Faustão, e ela ia passar 2 partidas de futebol seguidas, umas 4 horas e outras 19 horas. Então, que é uma coisa que eu particularmente nunca tinha visto. Uhum. E aí a Globo tinha endossado justamente porque eu acho que eles já entendem o tamanho da crise de audiência e de credibilidade que eles estão passando. E esse endossamento das causas minoritárias também é essa busca. Entretanto, o que faltou ali para mim foi critério na hora de montar. Eu não acredito nem um pouco na inocência do Drauzio Varela. Também não. Não consigo acreditar. O cara tarimbado desse jeito. Não ia sentar ali com
com qualquer um dos apenados sem saber o que aconteceu. E ele só se torna médico agora na hora da sua defesa, da sua desculpa. Porque até então, lá na matéria, em todo momento, ele não é médico, né? Ele é jornalista. E, mais ainda, ele é alguém que está se vestindo de jornalista, né? Tem a roupagem jornalística, mas, mais do que isso, é alguém que se coloca numa posição de... Aí sim, de alguém, de um ser humano para um ser humano, né? É aí onde é que vem a questão da humanização da matéria, né? Então, nessa hora que ele pede desculpa, ou das duas vezes, tanto na retratação escrita como no vídeo, ele continua mantendo a ideia de que ele não é juiz. Mas todo mundo faz juízo de qualquer coisa. Todo mundo faz juízo de qualquer coisa, né? O fato da suposta ignorância dele na matéria de não saber que há aquela... No mínimo, sugere para mim, para você e para quem quiser, que ele teria que ser muito inocente para não... né? Você acreditar que ele, com toda essa bagagem que ele tem, e falando desse tema há mais de anos, quer dizer, tendo mais de 10 publicações nesse tema, ser muito inocente de entrar numa roubada dessa. É evidente que, no final de tudo, pontuando, houve realmente, por parte da matéria, um desfavor ao trabalho do Drauzio. Eu acho que ele perdeu muito. Sim, com certeza. Ele perdeu. O Fantástico perde, a Globo perde. Mas o tamanho da Globo e o tamanho do Drauzio Varela são tamanhos diferentes. Eu acho que, no final... a matéria, e talvez lá, como você falou, o chefe da redação, enfim, quem os outros critérios, monta, né? Quem monta, quem elabora os critérios ali para a matéria, fizeram um desfavor ao trabalho do cara. Ele foi prejudicado, e ele sabe disso. Tanto sabe que não ficou só em uma... Tanto sabe disso, que não ficou só na retratação. Ele, em menos de uma semana, teve que fazer um vídeo pedindo desculpa, e aí sim... No meu entendimento, devido à sua honestidade intelectual. Exato. E assim, e tem tantas coisas para nós abordar aqui, né? Por que eles tratam especificamente deste caso, né, da Suzy? Por que trazem... E ela teve mais tempo que os outros. Por que ela teve o protagonismo, né? Por que ela foi escolhida? Seria... Eu até conversei com alguns amigos que existem algumas linhas de pensamento que querem tornar a pedofilia não um crime, mas uma doença, ou encarar a pedofilia de uma outra maneira, que não mais criminosa. Será que é uma humanização desse tipo de crime, uma humanização desse tipo de ato? É quase que impossível isso aí, se acontecer isso. Porque se sabe pela ciência não é possível, né? Não, pela ciência se sabe o seguinte. Não, eu digo é um transtorno. Tu acha que é possível é um transtorno do qual não existe cura. E aí eu desafio vocês aí a pesquisar e até voltar aqui depois nos comentários aí, seja no YouTube, no Instagram conosco aí. Eu desafio vocês a descobrir se é ou não algo curável. Eu tenho ciência de que é um transtorno incurável. Você pode entrar num tratamento para conviver com esse transtorno e não cometer o ato da pedofilia. Mas você não vai ficar curado. É a mesma coisa de dizer que um alcoólatra está curado do alcoolismo. Ele, em tratamento, né, sob supervisão, ele evita, né, na prática do alcoolismo. Mas ele não deixa de ser alcoólatra. Tá certo? Então é impossível você defender a ideia de que ela estaria curada. Se ela voltar para a sociedade, a Suzy voltar para a sociedade e em algum tempo ela vai cometer novamente o seu delito. Ela vai cometer pedofilia novamente. Então, ela é sim um risco hoje para a sociedade? É. Ela está cumprindo sua pena? Tá. A solidão faz parte da tortura da alma? Acho que sim. Claro. Né? Até porque o sistema prisional que existe hoje no século XXI não é o mesmo da Idade Média. Não se prende hoje mais para torturar ninguém. Se prende para ter algum tipo de sofrimento, para se pagar algum tipo de sofrimento, como diz Chardin, para que esse sofrimento seja um sofrimento da alma, né? E é fato de que ali ela vai sofrer e se sentir só mesmo. É fato. Mas dizer que vai ser curada, em algum momento esse pessoal vai ser curado, meu amigo, nem ela nem os padres da Igreja Católica vão se curar. Esse transtorno não tem cura, né? E é um detalhe, por exemplo, que no meu ponto de vista dentre alguns
é um ponto, por exemplo, que a Globo poderia ter, na matéria, o Fantástico poderia ter abordado. Tem cura para esse tipo de coisa? Né? Perdeu uma oportunidade muito boa de se fazer um trabalho na matéria em cima disso. Mas, como você mesmo disse antes, talvez o interesse não fosse esse. Pois é estranho. Tem tantas coisas para se abordar só nessa questão da Suzy, né? Na segunda camada, essa que tu se refere, que a gente às vezes pode passar desapercebido no primeiro momento. Que iria passar desapercebido, na verdade, o próprio crime dela, né? Quando vê a Suzy volta para a sociedade como um ícone de uma classe, um ícone de fala, um ícone de representatividade, que seria até perigoso, né? Imagina, eu realmente acredito que é uma mitologização da pessoa, no caso, né? Para se tornar um mártir, talvez, de algumas coisas. Não, e assim, tudo bem, eu acho que os trans, eles são uma minoria, eles têm que ter representatividade, mas existem N travestis e transexuais que têm um papel muito mais digno na nossa sociedade, que realmente tem legitimidade para fazer uma representatividade. Até por esclarecimento, eu não sei se isso aconteceu, porque eu não vi o final da matéria do primeiro domingo, que seria o do 1º de março, mas professores estavam estimulando crianças a mandar escrever cartinha, né? E esse endereço foi passado, certamente. Foi franqueado esse endereço, né, da onde ele está preso, o Rafael lá, que está preso lá. Isso é muito sério, rapaz. Isso aí chega a um ponto de você achar até que ponto você não é manipulado, né? A massa não é manipulada nesse sentido, né? Verdade, até que ponto, claro, claro, sabe o poder que uma emissora desse tamanho como a Globo tem, mas até que ponto qual o percentual de manipulação, por exemplo, nas matérias, né? É por isso se não fosse se descobrir isso aí, o pessoal tava mandando carta pro cara até hoje. E o cara tava como mártir. Então, assim, viva as redes sociais, viva a liberdade de expressão, viva a imprensa livre, né? Se não fosse ela, nós estaríamos aí sobre a tutela da família Marinho, né? Ditando o que seria ou não aceitável na nossa sociedade. Mas, enfim, teria muito mais coisa para nós tratar aqui. Desde da questão do próprio desabamento econômico que a Globo vem sofrendo, né? Que está fazendo essas apelações. Eu vi até na época Negócios que a Globoplay, né, que é o streaming da Globo, ele já atingiu 40% do faturamento da emissora. E a veiculação comercial disso na própria Globo está muito forte. Está muito forte. Eu acho que a Globo já sentiu que a TV aberta corre sérios riscos, né? Uhum. Então, eles têm reforçado bastante o streaming deles. E tinha mais outro ponto que eu também tinha lido, que era o Big Brother, os jogos de futebol e a última novela, aquela que tinha boleira, que tinha... Eu não assisto novela. Eu não assisto novela, né? Bom, tinha uma novela que era uma boleira que fazia bolos, enfim, que foram os triunfos da Globo em 2019. Uhum. Produtos de faturamento vinculados que tiveram resultado. E mais um, The Voice Kids. The Voice Kids e o The Voice normal. Certo. Eram os 4 programas que estavam mantendo faturamento, lucratividade, enfim. Alto. E que o streaming agora já estava chegando a 40% do que a emissora fatura. Esse é um dos pontos que a gente analisa só nessa matéria, né? Pela repercussão que ela tem. E também essa questão da pedofilia, que eu acho que ela não foi assim, não mencionada à toa. Eu acho que existe grupos, linhas de pensamento que querem descriminalizar a pedofilia. E eles estão agindo. Eu acho que... Eu não quero aqui criar uma teoria da conspiração, né? Mas eu vejo muito disso. Já vi em bibliografia, rola muito no YouTube também, linhas de pensamento que endossam esse tipo de comportamento, o que eu acho tenebroso, acho perigoso. Porque apesar de ser uma doença, eu acho que continua sendo um crime. Não, continua sendo, vai ser sempre. Exato. Mas existem linhas que defendem a descriminalização. Sim, né? É real. Então eu acho isso tenebroso. E também, assim, o quão forte a gente não consegue mensurar, né? As redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter.
O que também dá medo, né? Porque isso também tem dono, né? Tem dono, mas rede social sempre existiu, na verdade, né? Redes sociais sempre existiram. Eles agora estão em outros ambientes, né? Elas agora estão em outros ambientes. E alguns são mais críveis, outros menos críveis, né? Hoje muita gente, quando algo sai de... Por exemplo, um exemplo a ser dado, né? Quando algo sai de interessante a ser validado, as pessoas correm para o Twitter. Twitter, verdade. Isso não é no Brasil, isso é no mundo. O mercado financeiro E Facebook virou um partido de diversões. Tu sabe que e as pessoas usam agora só o Insta para outras gestoras de recursos, né? Empresas gestoras de recursos. Que usam que existe analista de Twitter. O cara fica acompanhando algumas contas do Donald Trump, do Bolsonaro, do Guedes, não sei o que. É real, o Twitter é algo hoje... Para acompanhar o mercado. Que se sustentou nesse viés da credibilidade, né? Da palavra até porque tem uma proposta de você falar pouco. Apesar de que aumentou o número de caracteres, né, no texto, mas você fala pouco, né? Mas você emite a opinião de uma forma, vamos dizer assim, mais crível ali. Você pode ser contestado imediatamente, né? Como eu falava antes, o Facebook virou um parque de diversões, né? Um lugar de entretenimento. E o que havia um pouco de necessidade de compartilhar a vida e necessidade de expor seu cotidiano, correu para o Instagram. O Instagram hoje vamos dizer assim, não supera o Facebook, mas tem hoje aí uma grande circulação de notícias, de comportamento, enfim. Tanto que nós estamos aqui no Instagram, @contando as favas. Né? Apesar de que... Somos um podcast. Apesar de que hoje, se você for... Nós estamos, eu acho que na entrelinha, entre isso que você falou. Onde você vê uma emissora que está saindo do meio de comunicação ordinário. Deixa eu complementar a tua fala. Esses 4 produtos faturaram em 2019 e a Globo administra a conta de Instagram da Vivi Guedes, que era uma personagem da novela anterior. Que é dela, a personagem da emissora. A personagem da novela, da emissora, era da novela, era representada por uma atriz e a atriz continua vinculada com um contrato trabalhando para a personagem do Instagram. E a Globo está vendendo anúncios patrocinados na conta do Instagram, que tem milhões de seguidores. Então, a Globo agora, uma parte do seu faturamento já é composta por uma conta do Instagram. Que é de um personagem. Que é de um personagem de uma novela. Que ela está tentando fazer nessa novela atual, que a minha esposa acompanha, e me mostrou, o cara fez uma propaganda para Claro, para Casas Bahias, mas parece que não está colando tanto, porque a novela parece que ela... Tu vê, olha que coisa interessante. Essa novela é uma novela que fala muito do sofrimento da mãe, alguma coisa assim, pelo que eu entendi. Uhum. Que a mãe sofre, enfim, da luta das mães em torno de seus filhos. Perfeito. Ou pelo que eu vi, não está tendo tanta repercussão. A novela anterior tratava muito mais de uma mulher que era empreendedora, que fazia bolo, que vendia, que saiu do nada e crescia vencedora. E foi um sucesso, porque até eu olhei a novela anterior. Uhum. Não que eu seja parâmetro, né? Mas era uma novela que contagiou. Então tu vê como é interessante assim, ó, que o povo ele busca mais o exemplo a ser admirado do que o reflexo dele mesmo. O reflexo dele mesmo. Muito bem, Fábio, isso mesmo. Mas, Babene, siga tua linha. Não, é isso. E no final das contas, você vê as empresas, a empresa, você cita ela, né? Não poder citar outras, que estão admitindo que você tem que entrar definitivamente nisso. Né? Não tem como. Não tem como se sustentar. Agora, é evidente que fake news, isso vai existir sempre. Antigamente isso aí tinha outro nome. Né? O impacto disso... Não tinha, a gente nem sabia, né? O impacto disso é majorado, porque isso aí é algo que tem um funil enorme, né? Mas a fofoca sempre existiu. A tentativa de trazer descrédito para uma notícia, para algo que você não quer que aquilo ali se torne, caia como verdade, você vai. Isso aí se fazia, já sempre se fez. A humanidade vive assim, né? E com certeza vão se surgindo instrumentos de fazer com que isso se torne
algo popularmente até hoje já se tem canais de sites que fazem essa peneira, né, para validar as notícias, né? Talvez aí seja, inclusive, uma das alternativas que fizeram ou fazem esses jornais não morrerem. É se colocarem na posição. Nós estamos ainda vivos porque nós falamos coisas íntegras. Nós falamos... É o caminho. É o caminho. Vamos tocar adiante? Não, eu quero saber. A próxima pauta que nós trouxemos. Eu quero saber por que o cara deixou de ser gaúcho para ser paraguaio. Isso aí é surreal. É incrível, né? Esse cara... É incrível. Você... Eu adoro ele desde o dia que ele mandou o Grêmio colocar as caixas de som e foi pro Flamengo. Né? Colorado o Colorado vibra até hoje com isso, cara. Ai. Mas o Ronaldinho é um exemplo do que não fazer se você virar um jogador de futebol milionário. Tu sabes o que veio à minha mente agora esses dias, que tem a repercussão da prisão do Ronaldinho no Paraguai, né? Ele que foi preso por falsidade ideológica e falsificação de documentos, né? Num país que não pede passaporte para entrar. Sim. O cara apresentou um passaporte falso. Não pede, no Mercosul, né? Para o brasileiro, né? O cara é brasileiro. Tá, mas para o brasileiro, vamos deixar claro para quem tá ouvindo. Pro brasileiro... Você entra e sai na fronteira e não tem... O brasileiro entra e sai só com documento de identidade do Uruguai, da Argentina, do Paraguai e da Venezuela. E da Venezuela, perfeito. É um acordo que existe aí baseado no Mercosul. E o cara me apresenta, num posto alfandegário, um passaporte paraguaio falso. É que ele tá tentando validar, né? Ele tem um problema que ele está respondendo por um crime ambiental, né? Não foi construído um projeto, entre aspas, né? Bem entre aspas essa palavra projeto, em cima de um APP, de uma área de preservação permanente. E me parece que juntamente com outros interessados ou parceiros comerciais desse projeto, essa construção aí trouxe para ele e para o irmão, inclusive, o confisco do passaporte brasileiro, onde ele teve que pagar, não sei se ele já pagou agora, não quero afirmar isso, mas era 8 milhões que ele teria que pagar para receber de volta. Porque ele não poderia sair do país por estar respondendo por isso. Né? E aí ele vai para o Paraguai e já entra com a documentação, né? Como sendo paraguaio e como sendo alguém com passaporte. No primeiro momento eu achei que ele queria sair do Brasil. Porque pelo Brasil ele não ia sair. E aí ele com passaporte paraguaio, ele sai e vai e volta pelo Paraguai. Né? Ele inclusive tem cidadania espanhola também, né? Cidadania espanhola. Quem não sabe. E no Brasil o passaporte espanhol dele ficou retido. Ou na última tentativa que ele tentou sair pelo Brasil. Acho que por isso ele tentou. Então, talvez também tenha tentado fazer um passaporte paraguaio falso para tentar sair pelo Paraguai. Duas coisas aconteceram e foram mais chocantes, né? Junto à notícia dele. A primeira é o fato dele ser embaixador do turismo do Brasil, né? Por esse governo. Isso é simbólico, né? É simbólico, mas não deixa de ser algo que é acolhido pelo esse simbolismo, e é pesado, simbolismo pesado, né? E principalmente ele sendo quem é, senão ele não era embaixador, assim como outros são da ONU aí, enfim. Fez o próprio ministro da Justiça ligar para o Paraguai, né, cara? O Moro ligou para lá para saber qual era, né? Sim. E aí você fica pensando, o que é que rolou nessa conversa de Moro com essa galera lá do Paraguai, né? E logo depois... O cara parece que depois dessa conversa ficou mais abandonado ainda, porque depois da conversa os advogados do Ronaldinho e do irmão tentaram tirar ele do cárcere e deixar ele como numa situação de prisão domiciliar, né? Sim. E foi negado, cara. Foi negada a prisão domiciliar. Ele vai responder o processo, vai ficar lá preventivamente respondendo dentro da cadeia. E isso depois de uma conversa do Moro com um cara lá. O Moro mandou foder. O Moro mandou, bota pra torar. Mas é interessante porque quando surgiu essa notícia, ele ainda não tinha recebido a voz de prisão. Ele não estava dentro da cela, né? Tava num quarto especial. Um quarto especial. Eu me lembrei da situação e da repercussão e da exposição que sofreu o Neymar há meses atrás com aquele suposto caso, né, de que a menina se colocou como tinha sido vítima de assédio sexual dele e tal. Lembro. E aí o Neymar foi pra vitrine, rapaz, e aí você fica pensando, né?
Mas tantos caras fizeram pior do que o Neymar e não tiveram problema que o Neymar tá tendo naquela época, né? Aí você lembra de todos esses craques aí que tinham uma vida muito mais exposta do que a dele. Goleiro Bruno. Mas o Neymar não conseguiu fugir daquilo que a gente estava falando agora anteriormente. Daquilo que repercute nas redes sociais e do que hoje proporciona as notícias se tornarem mega notícias quando você tem um ambiente como esse, um ambiente virtual, onde a exposição do cara se tornou imensa, né, no mundo inteiro. E agora, né, sofre o Ronaldinho Gaúcho. Que certamente, se não existisse isso, fosse na época do Romário, na época... Tudo estava resolvido. Tudo estava meio... deixa quieto, o cara tá lá, tal, mas não, cara. Tu vê como isso repercute internacionalmente. É que agora que tem aquele ditado, né? Não deixa o sistema ser protagonista. Porque agora a justiça... Não é um ditado, isso aí foi de um pensador. É um grande pensador. Ele dizia o quê mesmo? Como é que era a frase dele? Um pensador que dizia isso, um filósofo. Ele dizia isso aí como é a frase. Que o sistema... Você não pode deixar... Você não pode deixar o sistema ser protagonista. Porque a hora que ele assumir o protagonismo, não importa, o caminho já está condenado. E aí o sistema que você fala... O sistema agora assumiu o protagonismo. A judiciária, a polícia. Essas instituições, elas são coercitivas, e elas não podem ser ridicularizadas. E o Ronaldinho criou uma situação que ele estava deixando vexaminoso para o sistema judiciário paraguaio, para a polícia paraguaia, né? E até saiu que na minha visão, se eu sou o advogado dele, se for o advogado dele, recomendaria não ter feito, era ter tirado selfie com o policial, selfie com o delegado, selfie com o procurador, selfie com não sei quem, foto. Não que talvez ele tenha feito isso, né, voluntariamente ou ele tinha escopo, mas é que as pessoas... ele não entendeu a situação, né? Ele achou que... Possivelmente. Ele achou que com uma meia dúzia de conversas, as coisas não se resolvem. Há uma clara distinção entre a imagem das fotos que Ronaldinho tira com os policiais, o pessoal ali em volta dele, do lado do Paraguai, com a imagem dele algemado, cobrindo obviamente, os pulsos, mas algemado. Há uma clara distinção no seu semblante. Exato. Onde aquele último semblante, onde ele está algemado, já mostra que ele parece que realmente estava ali completamente assim, abalado, diferentemente daquilo que no início, quando ele chegou ali, começou a aparecer nas fotos. É alguém que parecia que estava achando que aquilo ali era uma onda. Ia passar. Se ele tivesse tirado as fotos depois, ele está solto e está garantido que não voltaria, a coisa teria sido muito mais tranquila. E eu acho que realmente no início até deveria ter... Porque o Ministério Público do Paraguai não faz acusação formal. Então se encaminhou a coisa para ficar em panos quentes. Mas aí a repercussão das fotos... Eu acompanhei até que o Marito, que é o presidente do Paraguai, ele não se posicionou muito favorável às fotos. Não gostou daquele movimento. Pareceu aquela história o cara tá achando que aqui é a casa da mãe Joana. Né? Entendeu? E aí o Paraguai, que no Brasil já tem uma fama de ser um país controverso, tava no senso comum, né? Não, o cara vai sair do Paraguai o que quer. E aí agora, eu acho que ele vai ter muita dificuldade, eu acho que ele vai ter sérios problemas. O Ronaldinho, eu vou te contar, né, cara? O cara conseguiu falsificar algo no Paraguai. Brincadeira, cara. Ele conseguiu se ele já driblava em campo, ele conseguiu driblar os caras fora de campo, né? Meu amigo, é brincadeira. Sim, a segunda coisa que eu coloquei, a primeira foi essa questão do muro, e a segunda coisa que eu não coloquei foi aquilo que por trás parece que tem algo muito maior, né? Parece que cheira. Tem essa possibilidade de que ele tenha ido para o Paraguai para fazer o que o Alberto Youssef fazia muito bem, né? O Alberto Youssef operava as offshores por Cidade del Este. A Cidade del Este, ela tem uma diferenciação tributária no Paraguai, onde recursos capitais vindos de fora do país não são tributados. Então você pode trazer o dinheiro de qualquer lugar do mundo, ele não entra no sistema financeiro paraguaio, né? Ele não passa a ser contabilizado como o dinheiro do sistema nacional deles. Mas vai tu pode banco. Trabalhar no banco, pode postar no banco e tal. Em resumo, lavagem. Uma lavagem chique. Sofisticada. Lavagem de dinheiro sofisticada. O termo técnico disso é blindagem patrimonial. Né? Você pode fazer uma blindagem patrimonial mandando os seus recursos
obtidos com seu êxito para o Paraguai, onde eles não serão tributados. E aí você abre uma conta num banco lá, que lá tem bastante, em Cidade del Este principalmente. Você abre uma conta no banco e aí você ganha um cartão internacional e você gasta no Brasil, tu gasta no Uruguai, tu gasta em qualquer lugar do mundo e não é tributado. Tem se levantado essa hipótese, né? Me parece mais provável que eles tenham feito, né? Porque eles, justamente na situação que tu chamou antes da multa ambiental, a justiça mandou verificar as contas, eles encontraram R$24 na conta dos irmãos Ronaldinho, né? Do Assis e do Ronaldo. Então o dinheiro não está no Brasil. Eu acho que eles gastaram. Cara, é até interessante a gente rir, mas a gente não sabe o que esses caras já gastaram da riqueza que acumularam, né? A gente não sabe. A gente não sabe se esses caras têm tido sucesso, né? Enfim, a maneira de se... Nem sempre o cara que joga bem é um bom gestor financeiro. O Romário tá aí pra isso, né? Ficou endividado lá no Rio de Janeiro. E Romário emprestava dinheiro pro Vasco da Gama. Eu me lembro que ele pagava o salário emprestado. O pessoal pedia dinheiro para pagar o salário dos jogadores, Tem colegas. Tem uma história que eu ouvi uma vez num programa de futebol, que era que quando ele jogava no Flamengo, ele tinha uma Ferrari e o emprestou pro Beto, que era um meio-campista que jogava no Flamengo. E o cara bateu a Ferrari dele. Destruiu. Aí ele foi lá e comprou outra Ferrari. Nem cobrou a Ferrari do cara. Deixou de presente. Já o menino lá, o menino Ney, ele ganha por dia o dinheiro de uma Ferrari, né? Acho que por hora. Os tempos estão mudando, né, meu mestre? Agora, falando em mudança, Marco, hoje, em específico, hoje é dia 11 de março, a OMS se manifestou, né? Colocando o coronavírus, o novo coronavírus, que se chama Covid-19, como sendo, já anunciando, e aí ela como autoridade, né, mundial, anunciando como uma pandemia. O que é que tu tá achando disso aí? Tu parece que tá achando isso aí ser menos bagual do que deveria ser, né? Ela não me parece ser uma doença... Ela, comprovadamente até agora, ela tem o índice de mortalidade em torno de 4 a 3%. Mas é pandemia. Tá anunciado. Né? Tá uma pandemia. Pois é. Aqui falávamos... O que a gente não tá vendo aí? Qual é a segunda camada disso daí, Fábio? Aqui falávamos no primeiro episódio, né? Talvez vocês não tenham ouvido o primeiro episódio. Vão lá nos arquivos aí do nosso podcast. A gente falava... algo já nas primeiras semanas do vírus se espalhando, que ainda não tinha sido anunciado como pandemia, ele se espalhando pela China, era a curiosidade naquele primeiro episódio, era a velocidade da transmissão, né? Isso fazia o coronavírus ser diferenciado. E os trabalhos que estavam sendo feitos com muita dificuldade dos agentes da OMS, de outros pesquisadores, querendo ir para a China tratar com isso, até porque a China não estava permitindo na época, não estava liberando o pessoal ir como eles queriam ir para lá, né? E era exatamente a tentativa de diminuir essa velocidade, né, de transmissão do vírus, né, para que o vírus se propagasse mais lentamente, que foi o que não aconteceu. E o vírus continua se propagando numa velocidade, né, a que ele quer. E o mais curioso, se você pega os países que têm mais de 1.000 casos de infecção já constatados, mais de 1.000 casos, é o caso da Itália, da Coreia, do Japão, dos Estados Unidos, enfim, todos esses, você olhando no mapa, eles estão no mesmo meridiano. Isso me causa até uma curiosidade, assim. Todos esses que já estão com mais de 1.000, se você olhar no mapa, eles estão na mesma faixa entre meridianos. Isso pode ter uma relação com o clima, diretamente, porque nesses países basicamente está tendo o mesmo clima. Exato. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós não estamos no inverno, nem no outono. Né? Lá eles já estão saindo do inverno, não é isso? Eles estão saindo do inverno. Certo de que o vírus se propaga no inverno com mais facilidade,
né? Onde as pessoas são mais suscetíveis a uma gripe, a um problema respiratório, né? E observando tudo isso, você continua vendo, tendo a ideia e vendo as notícias de que esse vírus vai continuar se espalhando, talvez não mais nesse meridiano com a mesma velocidade, mas vamos para os outros. E vai chegar aqui no Brasil, meu amigo. E a minha pergunta é, quando chegar aqui, o Brasil vai estar preparado para isso aí? Quando chegar na África, por exemplo, né? Hoje o brasileiro vive vive uma proteção balizada nas informações da mídia, perfeito? Você chega, por exemplo, aqui na cidade onde nós moramos e você chega numa farmácia, o pessoal já está falando que está faltando álcool em gel. Pois é. Né? E fica imaginando quando se eu estiver certo, e aí de repente você pode comentar aí no YouTube, ou você pode comentar aí no Instagram, se eu estou equivocado ou não, nessa questão da faixa do meridiano. Todos os que estão com mais de 1.000 casos estão nessa mesma faixa. Né? Enfim, polêmicas à parte, já há quem fale sobre a questão proposital do coronavírus, que curiosamente tem um formato de coroa, né? Sabe disso? Não sabia. Tem. Você olhando no microscópio, você olhando o vírus, você vai ver um formato de coroa. Por isso, corona, em espanhol. Coronavírus. Olha só, né? Que interessante. E polêmicas à parte, nós estamos com uma pandemia hoje anunciada, tão midiática, Marco, que eu queria chamar a atenção para um dado. Essa semana também foi anunciado um fato histórico na saúde mundial, Esse é muito interessante. Que é a cura do segundo paciente que tinha HIV positivo. Então, ele foi curado do vírus HIV positivo, ele foi curado da AIDS, popularmente conhecida AIDS, foi dado como curado agora, depois de 30 meses sem apresentar no seu organismo o vírus da AIDS. Esse cara era chamado paciente Londres. Existiu o primeiro caso de cura, que foi o paciente Berlim. Na Alemanha, né? E esse agora, não o cara do filme Paciente Inglês, o paciente Londres foi agora dado como curado. E isso porque ele foi acometido por uma leucemia e no transplante de medula, junto foi feita a tentativa de, nesse DNA da medula, vir de alguém que tivesse resistência ao vírus da AIDS. E depois desse transplante, ele por sua sorte aí, e pela graça de Deus, ele foi externalidade, curado. Né? Ele foi curado tanto da leucemia, como também deixou de circular no seu organismo o vírus da AIDS. Essa notícia não está sendo colocada, nem vinculada. Claro, se você for pesquisar, você acha. Mas você nem sabia agora, você ficou sabendo agora. Eu fiquei sabendo aqui no debate da Cara, pauta. é mais importante falar do coronavírus do que da cura da AIDS, pô. Pois é. Aí eu fico pensando, cara, tem alguma coisa aí, não tem? Tem que vender máscara. Tem que vender máscara. Essa que é a questão, eu não sei. Eu vejo esse coronavírus como uma grande jogada aí geopolítica que está acontecendo e a gente está sendo refém dela. Está sendo refém, porque a China é um titã. O jogo geopolítico aí, e eles agora começam a desacelerar lá, né? Os novos casos. O índice de cura lá também aumentou. Curiosamente que a bolsa começa a crescer, a dar um turning point aí, né? Tipping point da bolsa, né? Reagiu Xangai, já, né? E inclusive essa semana, acho que foi na segunda, o Xiaoping visitou Wuhan, né? Lá, passeou, foi visitar a cidade, para na cidade começar a retomar a atividade normal, né? Então, isso consegue ser mais, isso consegue velar, e aí isso aí a gente vê na prática, isso consegue velar notícias sobre a saúde mundial muito mais importante. Muito mais importantes, que é o caso agora desse cara ter sido curado da AIDS. É óbvio, né, que é um tipo de cura que para você experimental, né? Para você trabalhar a ideia de que ela vai se tornar popular, massificar essa cura é muito mais complicado, é muito mais delicado fazer esse tipo de análise. Mas o cara foi curado. A tão esperada cura da AIDS me parece que está acontecendo agora e o pessoal está falando exclusivamente da pandemia.
né? Que mata o quê? 3%. 4%. Taxa de mortalidade 3%. Na verdade, o grande problema que eu vejo no coronavírus é que ele me parece que ele sobrecarrega os sistemas públicos de saúde. E aí, ele por sobrecarregar os sistemas públicos de saúde, o sistema acaba não tendo como atender as outras demandas, e aí ele pode gerar um efeito rebote nas outras... Mas eu discordo. Tu acha que não? Não, o cara tem que ir para casa. Verdade, né? O cara tem que ir para casa. Por que ele vai para casa? Porque a velocidade da transmissão é altíssima e ele não pode ficar num lugar onde tem aglomerado de pessoas. Então ele tem que ficar isolado. Então, tu nem ocupa o sistema. Primeiro porque não tem cura. Então tu não tem por que ficar ali. E tu sabe que nessa semana a gente teve aí 2 circuit break da Bolsa, né? Da Bovespa aqui no Brasil, né? A Bovespa foi fechada 2 vezes a negociação. Ninguém falou. Porque caiu a 10% num dia só. Então, assim, existe um jogo de espelhos. Para mim, existe um jogo de espelhos onde grandes mentes aí conseguem observar isso com muita facilidade e reposicionar principalmente ganhos econômicos, na minha visão. Eu acredito muito mais de que isso foi um reposicionamento de estratégia. Isso partiu, acho que parte sim da China, sabe? Claro, imagina imagina tu mandar... Mas não criar o vírus, né? Não criar o vírus, mas assim, um reposicionamento sim. Imagina, tu manda a Europa e tu manda os Estados Unidos e o Canadá, mete a Rússia ainda no meio, parar de trabalhar. Coisa boa. Uhum. Né? A Itália tá parando, né, bicho? A Itália parou total. É brincadeira um negócio desse. Parou total, não pode sair na rua. Tu tem que entrar num site e pedir autorização do governo pra sair pra rua. Se você tivesse agora na sua mão uma passagem para um país europeu de graça agora, você ia pra onde? Eu ia pra Itália. Pô, imagina chegar lá. Eu ia pro Japão, velho. Imagina chegar lá no Coliseu, sem fila, sem ninguém. Ah, beleza, né, velho? Só tirar foto sozinho. Vai tranquilo, porra. Que isso? Brincadeira, né, cara? Diz que os caras que estão lá, até vi um brasileiro falando, eles estão vivendo a vida do italiano. Não estão com a vida de turismo, né? Uhum. Em fila, mas estão vivendo uma vida tranquila, assim. Não e tem italiano que tá pé da vida aí, porque é por causa do desconto deve estar para alocar um carro para passear agora lá por Assíria. É uma chance de viajar, né? Agora de avião aí barato. Tu lembra quando teve, acho que foi a gripe do porco? H1N1, eu acho. Que foi no México, né? H1N1 era no México, não era o ponto? Qual é a Tamiflu, que você tomava Tamiflu, né? Tinha uma que era do México. Eu não lembro agora. Tá. H1N1 é na Espanha, pô. É aviária, né? Teve uma que o epicentro era o México. Uhum. Acho que foi um pouco... Foi anterior ainda a H1N1. Foi a SARS. Foi a SARS, né? Foi aquela de problemas respiratórios. Que o ponto era no México. O ponto do México. Tinha pacotes para Cancún, para todo lá. Eu não vi ainda por aqui pacotes. $100, cara, não vi ainda, mas vai surgir, viu? Vai, temos que ficar atento. Temos que ficar atento, vai surgir. Quem quiser viajar é a hora, pessoal. Eu fico muito descrente disso, sabe? E todo ano tem a porra de uma pandemia no mundo aí. Vai fuder com tudo, vai todo mundo morrer. Então, assim, e os filmes ajudam, os hollywoodianos são bons nisso. Então... Sempre botando medinho na galera. Então eu acho que a gente não tem que se preocupar muito com isso aí. Se a natureza realmente quiser se livrar da raça humana, ela faz assim, ó. Tchau. Tchau, acabou, vambora. O planeta é meu. Que digam os dinossauros, né, bicho? Que digam os dinossauros. Então, entendeu? A gente tá aqui, é um favor que a gente tá aqui. A natureza aí que determina a nossa existência aqui. Então, vamos ignorar essas coisas. Agora, falando em medo, cara, tu tá com medo de Bolsonaro, é? Porra! Tá com medo, né? Essa semana, deixa eu te falar uma coisa. Essa semana é algo que eu fiquei um pouco assim, cestroso, né? Eu vi aquele humorista carioca fazendo uma sátira. Uma sátira com aqueles repórteres que você tanto fala nos episódios aqui anteriores, daquela fala do Bolsonaro ao sair do Alvorada, né? Ele sai do Alvorada ali, se eu não me engano, e assim que ele sai, ele já fala ali antes de entrar no carro, ele já fala com alguns jornalistas. Isso. E aí o carioca chegou ali com a banana, cara, vestido de Bolsonaro, fazendo uns trocadilhos assim, imitando, né?
imitando, fazendo uma Ele caricatura. chegou junto com o presidente. Não, ele chegou sozinho, depois o Não, presidente sim, mas chegou. o presidente estava na mesma comitiva. E o cara até oferecendo banana pros jornalistas ali. Eu achei de um mau gosto aquilo. Eu achei, inclusive, que não pegou legal, porque não só... Não que o cara não tenha feito um bom trabalho, até rido das piadas dele que ele fez na hora lá. Claro. Mas, assim, de alguma forma, me parece que aquilo dali é um episódio do programa dele que vai ao ar em breve. Sim. Mas, cara, se utilizar da máquina para aquilo, assim, e o Bolsonaro meio que permissivo, assim. Aí chamou o cara para tomar café e o cara brincando. Tomar café, levar o cara no palácio, acho que tranquilo, né? Todo mundo tem que visitar, enfim, e se o cara tem relacionamento com o presidente, vai. Agora, aquilo dali, eu acho que era um momento muito do presidente mesmo, né? Era um momento que o presidente tornou ritualístico. Sim. Ele E aí ele mesmo agora gerou uma... caricaturalizou aquele momento que talvez para muitos, você era um deles, acreditava ser um momento de muita seriedade, né? Exato. E aí o cara colocou... Porque nenhum presidente fazia isso, de pautar, de ter uma pauta com a imprensa antes de sair do palácio, né? Indo pro trabalho, digamos assim. Então eu achava muito bacana. Agora essa caricatura que ele fez não pegou bem. E é que tá, né? O presidente... E agora teve essa... Eu tava vindo pra casa esses dias aí, foi segunda. Aí eu vi no rádio que o presidente tinha falado que tinha ganho a eleição no primeiro turno e que não tinham manipulado para ele ir pro segundo turno, né? Que a sua preocupação era o fato de as próximas... Assim como essa foi, segundo ele vai provar isso, em algum momento ele disse que vai apresentar as provas, o sistema eleitoral brasileiro, ele é suspeito de fraude. Ou seja, ele não é sério. Ao momento que ele fala isso, ele está querendo dizer que está preocupado com as próximas eleições. Exato. Ele teria que estar preocupado era com o Moro. Se é que não está. Mas assim, ele não altera em nada o resultado. Isso aqui é interessante, porque ele, ao afirmar isso, é como a gente tem que olhar a segunda camada que eu falo sempre. Ele, ao afirmar isso, não está defendendo em nada aquilo que foi o resultado final, porque ele ganhou do mesmo jeito. Exatamente. Né? Na verdade, ele está dizendo que até a dele pode ter sido fraudada. Exatamente. Então, assim, eu não entendo, quer dizer, eu acho, não é que eu não entendo, eu acho perigoso. Por quê? Eu sou um dos que mais endossei também a mudança de paradigma no Brasil, mas essas fletadas com esses... eu não vou dizer que é um ataque, mas é uma certa depreciação das instituições como a própria Justiça Eleitoral. Porque assim, quando ele ganhou no segundo turno, se falou assim, não, a Justiça Eleitoral no Brasil funciona. Perfeito. Né? Não se levantou uma suspeita. Que se tivesse havido a vitória do PT, se criaria novamente esse fantasma das urnas. Deixa eu te fazer uma provocação aqui. Semanas atrás, eu estava vendo alguns vídeos no YouTube e eu vi o Olavo de Carvalho sugerir que tinha acontecido isso nas eleições passadas, de que ele havia uma ideia por parte dele de que o Bolsonaro já no primeiro turno teria ganho as eleições. Mas eu olhei aquilo ali e não dei continuidade àquilo ali. Achei que era algo tão frívolo que eu não dei continuidade a ver o Olavo falar sobre isso. Dias depois, quem aparece falando sobre isso? O próprio presidente Bolsonaro. Seria ele o Merlin? Seria ele o guru? Seria ele o guru do presidente, como tem um livro aí que saiu em janeiro, o Guru do Presidente, Olavo de Carvalho, Guru do Presidente. Será que ele realmente segue, não só filosoficamente, mas segue conselhos do próprio Olavo? Não duvido. Eu tenho um amigo meu que trabalha lá na... Veja que eu estou falando de fatos, falando de fatos concretos, né? Eu sei. Eu vi o Olavo falar sobre isso e dias depois aparece o presidente falando. Eu tenho um amigo meu que ele estudou comigo e agora ele está trabalhando lá em Brasília e ele trabalha no Palácio do Planalto. Ele compõe lá a equipe do governo, da assessoria do presidente, e ele está muito próximo agora da família Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. Esse teu amigo? Esse meu amigo. E ele viajou há 2 semanas atrás com o Eduardo Bolsonaro, com o Carlos Bolsonaro, mais alguns ali,
que orbitam em volta da presidência para uma conferência dos conservadores nos Estados Unidos e fizeram visitas ao Olavo de Carvalho. Então, o relacionamento da família Olavo com o Olavo de Carvalho com a família Bolsonaro é muito estreito. Sim. É muito estreito. O próprio Eduardo diz que o Olavo é o guru filosófico, né? Mas a minha colocação aqui é que ele se estende. Ele não é só filosófico. Bolsonaros deitam ao ombro de Olavo de Carvalho. Deitam assim como João ao ombro de Cristo, né? Mas então é verdade. Pode ser. Eu acredito que sim. Acredito que o Olavo exerça grande influência no governo. Sim, grandíssimo. Se o Olavo falou e o presidente falou, é muito sintomático, né? É muito sintomático. Agora, eu acho perigoso esse tipo de fala, porque ela, como eu estava falando, ela desmoraliza, ela desagrega algumas instituições que são importantes. Né? Porque a Justiça Eleitoral tinha se blindado agora como autêntica, como, de fato, confiável. Alguém que trabalha. Alguém que trabalha, alguém que é confiável com a própria vitória do Bolsonaro. A frase da semana tem um pouco... Eu não acredito que o presidente ganhou no primeiro turno. Tá, mas... Tava muito rachado. Tá, mas vamos supor que sim. Isso não não altera em nada. Como. Porque os votos depois que ele traz ali, votos dos outros candidatos mesmo. O pessoal do João Amoedo foi com ele. O pessoal do Henrique Meirelles foi com ele. O Ciro dividiu o voto. Uma parte dos eleitores do Ciro com certeza foram com o Haddad. Eu acho muito difícil você provar isso, mas ele disse que vai apresentar, né? Eu acho muito difícil você provar isso. Sabe? Mas vamos ver o que é que ele aparece aí, né? Com o que é que ele tem. Assim, o que é o meu temor? Deus o livre está falando isso aqui, mas o cara tá me chamando com manifestações aí para bater no Congresso. O STF já é desmoralizado. Agora ele mete o pau na Justiça Eleitoral. Certo. Daqui a pouco o cara vai dizer aí uma... Daqui a pouco ele é o Vargas do século XXI. Daqui a pouco, vou refundar o país, pô. Cara, você pode chegar numa Venezuela por dois caminhos, né? Você sabe disso. Isso aí, o pior de tudo é que ele é capaz de conseguir, porque ele tem apoio popular. Ele fala tanto sobre... E se ele falar bem bonitinho, capaz de eu também apoiar ele. Cara, eu vou te dizer, eu não sei se tu concorda comigo, mas tu pode chegar numa Venezuela pelos dois lados, né? Exato. Né? Tu pode se tornar um Maduro pelos dois lados. Socialismo ao extremo. Exatamente. E o conservadorismo ao extremo. Exato. Você pode chegar pelo outro lado também. Lembre-se disso. Com certeza. Né? É uma ferradura. Né? Então, assim, você coloca dessa forma e eu, por conta disso, me lembrei de trazer hoje a fala de alguém, como a frase da semana, do jornalista Marco Antônio Villa, que ele, historiador, que essa semana e a frase dele foi: o sonho do Bolsonaro e do grupo bolsonarista é rasgar a Constituição. O que é que tu acha disso aí? Getúlio Vargas revive. É, né? Meu Deus. E o cara tem o Bolsonaro. E olha só ainda, corroborando nessas falas que eu fiz, né? Do assinte à Justiça Eleitoral, de uma certa fala de um presidente da República endossando manifestações contra o Congresso. O presidente tem os militares na mão, né? Tem todo um palácio, é um ministério que tem mais militares do que os próprios governos militares, né? Perfeito. Então, ele tem tudo, se ele quiser. Você acha que ele é realmente inteligente a ponto de pensar isso aí? Eu não sei, mas eu acho que o problema dele... Eu quero dizer inteligente porque eu faço uma diferença clara entre pessoas espertas e pessoas inteligentes. Claro, mas eu acho que o gargalo dele é o próprio exército. Eu acho que o exército não quer uma coisa nesse sentido também. Mas se o Estado-Maior fizesse uma cutucada... Eu acho, cara, que ele vai ter muito trabalho, talvez, que vai impedir ele de ser mais ousado. E o trabalho já começou. Eu não sei se o capital humano que ele tem, eu não sei se o capital político que ele tem hoje está tão coeso assim. Eu vejo já uma certa incomodação entre militares e evangélicos, por exemplo. Entre esses da ideologia liberal, esses olavistas, vamos dizer assim, também com os evangélicos. Esses dias, o Olavo, me parece que, se eu não me engano, há poucos dias atrás, andou falando mal dos evangélicos. Então, assim, ele tem grupos ali dentro daquela sacola ali que ele precisa ser a linha de costura. E se ele não for um grande líder nesse momento, ele não vai costurar. Que bom, né? Que bom que tem vários grupos também, porque aí o problema vai ser quando houver homogeneidade. Aí o perigo tá feito. Aí lascou tudo. Vamos adiante? É isso aí.
Vamos para nossa pauta cultural? E eu trouxe uma coisa boa. Opa! Nossa pauta cultural, eu quero trazer para vocês um filme que me chamou bastante atenção e eu recomendo, tá na Netflix, Viver Duas Vezes. É um filme que trata aí do Alzheimer, né? É uma história de um professor de matemática que vai perdendo a sua memória gradativamente, as memórias recentes vão começando a se perder e a família se envolve, na verdade, com uma proposta que ele faz no início do filme de rever um amor da infância. E toda essa mobilização da família para ir rever encontrar essa pessoa primeiro, saber como ela tá e qual tipo de vida, se ela ainda lembra dele, qual tipo de vida ela levou, porque ele já é um senhor, né? E como foi que ela viveu esses anos que eles não se veem. A narrativa do filme é belíssima, é um filme que é um misto de humor com drama, né? Bem contado, muito bem contada a narrativa e vale a pena. Você, ao final do filme, você se sente regozijado, porque vale a pena chegar no final do filme e ver como a linha de costura, ela começa lá no início do filme e termina trabalhando muito bem as questões dramáticas da doença com a experiência de vida desse homem e aquilo que todo mundo busca, que é o seu propósito existencial. Busca sua resposta como sentido existencial de cada um. Então, vale a pena. Recomendo. Filme na Netflix, se eu não me engano, é um filme espanhol. Viver Duas Vezes é o nome do filme. E quero agora elogiar, né, uma indicação do Marco aqui, que foi feita, não sei se no podcast passado. Foi no passado. Que eu assisti, tive a oportunidade de assistir, maratonei o documentário sobre o caso de Madeleine McCann. Madeleine McCann foi aquela menina que desapareceu num resort em Portugal, em Algarve. Né? Os pais estavam jantando à beira da piscina do hotel quando foram visitar o quarto onde dormiam os gêmeos, seus irmãos e ela. Foram lá, não tinha mais ninguém, só tinha os gêmeos. A menina tinha desaparecido. Deve lembrar vocês da repercussão, que foi em 2007. Isso aí repercutiu o mundo, né? Repercutiu o mundo. E todo o documentário baseia-se numa nova tentativa de criar uma cronologia, no caso, né? onde um documentário anterior que tinha sido feito em Portugal, né? Não tinha sido muito reconhecido, e agora esse documentário trabalha muito cronologicamente os fatos e deixa você com pulgas atrás da orelha. Porque realmente, até hoje, a menina não desapareceu, já são 14 anos, se eu não me engano. E ela, aliás, 14 anos, é isso? Foi em 2007, né? Isso. 14 anos. A menina na época tinha 7 anos, eu acho. Não. A Madeleine tinha 4 anos. 4 anos. Ela tá com 18 anos agora, correto? Isso. E inclusive o documentário trabalha muito essa linha hoje já de investigação, onde você a tecnologia hoje já ajuda, como é que ela estaria. O documentário traz todas as hipóteses possíveis sobre o que aconteceu. Fantástico, as hipóteses, como é que ela estaria hoje. Tu decide o que aconteceu. Se ela está viva onde está, se ela acidentalmente não sobrevive a um acidente, acidentalmente, isso é retórica, é redundância, né? Na verdade, se ela foi vítima de um acidente da própria família, porque era comum naqueles resorts ali, é comum os pais ingleses, né, culturalmente sedarem os filhos para ficarem mais tempo. Né? Os pais ingleses médicos, principalmente. Não, os pais dela não, mas assim, é comum, no próprio documentário o pessoal vê que é comum se sedar a criança para poder fazer alguma atividade noturna. Claro. Então a criança dorme ali, você sabe que ela está dormindo. E tem uma teoria que é a teoria, inclusive, da época, que é
que foi bem forte e que os pais acidentalmente deram uma dosagem Ou se maior. ela foi vítima de uma grande organização de sequestro de crianças. Né? Que existe. Que existe. Que nesse Inclusive, documentário por causa dela, se descobriu. Foi descoberta, né? Muito bom. Pessoal, é espetacular. Se vocês puderem, assistam. São 8 episódios do documentário e revela coisas, inclusive, disso aí. Revela, inclusive, tráfico de crianças na Inglaterra. Submundo. Ligadas à Espanha, Portugal, Barcelona ali, Mediterrâneo. Olha, muito interessante. Vale a pena. Obrigado, Marco. Valeu a sugestão. E se vocês assistirem e gostarem, também comentem aí no nosso canal do YouTube, comentem aí no Instagram que valeu a pena a indicação. Vou trazer outro aqui, então. Espero acertar. Mete bala. Não é um documentário, mas é um filme que eu assisti também agora esse final de semana, que é baseado em fatos reais, tá na Netflix, que o nome do filme é 22 de Julho. Ele é um filme que é inspirado no que aconteceu, o atentado terrorista aconteceu na Noruega, em 22 de julho de 2011, quando um extremista de direita executa um atentado terrorista em Oslo, onde ele explode uma bomba no gabinete do primeiro-ministro, matando 8 pessoas, e 2 horas depois ele se dirige ao acampamento de verão de Utoya, que é uma ilha na Noruega, uma ilha num lago, onde acontecia a convenção, a reunião de verão, a colônia de férias da Juventude do Partido Trabalhista, que era o partido que estava no governo, né? E é onde acontecia essa reunião dos jovens, filiados e filhos de membros do Partido Trabalhista, que tinha um posicionamento diferente do que ele pensava, e aí ele se dirige até a ilha e ele executa 75 jovens. Meu Deus. Mata 75 jovens e pessoas que estavam lá nessa ilha. E esse é no ano de? 2011. E é engraçado que aí o filme mostra de uma maneira muito realista a execução tanto do atentado no gabinete, né, do primeiro-ministro, quanto o ataque que ele planeja, que ele faz na ilha. E depois o filme ele se divide em 2 partes. Uma parte fica acompanhando o terrorista, né? E o que ele buscava com aquilo e como ele se posiciona para tentar fazer o atentado dele repercutir. Uhum. E aí tem uma interação muito interessante entre ele e o advogado. Porque na Noruega, tu escolhe o advogado e o governo paga, né? E aí qualquer advogado tu pode escolher. E aí ele escolhe um advogado em especial, que inclusive é do Partido Trabalhista. E o cara, existe um porquê, né? Não dá o spoiler, mas existe um porquê dele escolher. Existe, e assim, é muito engraçado de ver essa relação entre os dois, né? E também o papel do advogado. Muito legal o jeito que o jeito que o advogado se impõe, né, na relação com ele. E também o filme daí segue também com um dos sobreviventes, um dos que mais teve a recuperação mais longa, que ele teve 5 tiros no corpo, né? Um na cabeça, no ombro, na perna. E ele milagrosamente se salva, fica com partes de objetos dentro do corpo dele, na medula. E aí ele não poderia mais andar, enfim. Mas ele faz uma recuperação física, mental, plena, retoma um estilo de vida normal, sempre condicionado a essa bala que ficou alojada perto da medula. E ele é uma das testemunhas aí no caso, né? No julgamento. Fantástico. É fantástico. muito bom a dinâmica, o jeito que se apresenta os fatos. E o mais chocante é que é uma história real, né? Olha aí, pessoal, em se tratando de Noruega, não assista então esse final de semana aí, não assista os Vikings, assista aí o 22 de julho. Vale muito a pena. Dê um pulinho lá no Viver 2 vezes, se você quiser assistir, e não perca também o documentário o caso de Madeleine McCann. Desaparecimento de Madeleine McCann. Um grande abraço, então. Valeu, pessoal. Valeu, um grande abraço. Até a próxima, pessoal.